E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazendo um tema bastante pedido aqui no canal e do qual eu já vivi e ainda vivo um pouco sequelas disso, tá? Que é a questão de você ser bonzinho demais. Eu sempre fui um cara muito bonzinho, assim, eu sempre tive dificuldade de dizer não. Eu sempre tentei me adequar aos meus amigos, aos lugares sociais onde eu estava. E tudo isso é natural, a gente pode fazer. O que não pode é você perder a sua própria identidade ou você se flexionar demais nesse movimento, né? Você tipo ir além do que você deveria. E é isso que eu quero trazer para você. Se você se considera uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, que tem dificuldade de ser você mesmo, pode ficar nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá? Meu nome é Leandro, sou formado em História, sou estudante de Psicologia e nesse canal eu trato temas sobre História, Psicologia, assuntos em geral, o que tiver rolando aí na mídia. De vez em quando eu consigo um tempinho e trago para falar com vocês. Vamos nessa? Pessoal, eu tive uma infância muito difícil, mas você não precisa viver essas dificuldades que eu vou falar para você desenvolver esse comportamento, tá? Esse comportamento de você ser bonzinho pode ter sido gerado de diversas formas. Até mesmo numa mãe ou num pai que não te dava atenção, sabe? Ou até mesmo dizer que você estava errado, que não estava nem aí para você, que aquilo que você fez estava feio. Tem pais, você sabe como é que é, né? Nossa geração tem pais que são meio assim ignorantes com os filhos e não ajudam na educação dele. O problema é que até falar isso dos pais é complicado porque muitas pessoas não desenvolveram uma crítica aos pais, tá? Ainda colocam os pais num lugar de deuses e pessoas maravilhosas, quando na verdade elas precisavam fazer essa crítica para elaborar isso, tá? Elaborar que existem sim problemas ali e que tá tudo bem. A gente precisa analisar e seguir em frente. Tá, fazendo essa explicação inicial, a minha infância foi muito difícil. Meu pai era um usuário de drogas, uma pessoa viciada em álcool principalmente. Chegava em casa, era violento, às vezes dormia fora, muitas vezes. Então imagina, a gente passou muita coisa braba, tá? E minha mãe nunca foi uma mulher muito presente também, é um pouco ausente, uma pessoa um pouco ausente, assim, o que chamamos de mãe fria, de certa forma. Minha mãe hoje é uma mulher muito melhor do que ela já foi, assim, até porque ela também vivia tantos dramas na vida dela que nós só demos continuidade ao sofrimento, né? Mas eu aprendi desde cedo que eu não podia ser eu mesmo. Então, ser eu mesmo, dizer o que eu quero, dizer não, era um risco à minha sobrevivência, porque eu tinha que tentar me adaptar da melhor forma possível àquele ambiente que era um ambiente, né, bem desafiador, né? O ambiente da minha casa e do meu bairro, porque eu morava numa favela, então tinha tiroteio, tinha morte, etc. Então eu fui uma pessoa que cresceu com esse viés de ser bonzinho muito, muito, muito amplificado. Eu era tão assim que eu não conseguia dizer não. Você podia me pedir ou qualquer coisa minha que eu não conseguia dizer não. Eu falava, tudo bem, pode levar, mas depois traga, mas eu querendo dizer não, sabe? Então eu perdi livros, perdi coisas que eu gostava, porque as pessoas olhavam, gostavam, às vezes pediam e não devolviam. Então, imagina, eu passei uma boa parte da minha vida tentando me adequar a grupos. Então, o que é um risco muito grande. Porque, por exemplo, eu passei a beber todo final de semana, curti pra caramba, porque os meus amigos gostavam disso. Então, eu tentava sempre fazer o que os meus amigos faziam para eu me sentir inserido, me sentir aceito, entende? E o problema é que você acaba deixando que a sua identidade, deixando parte da sua identidade, ou até praticamente toda ela, né? Tudo que diz que é você, de lado para agradar as outras pessoas. Então eu ia em festas distantes para agradar uns amigos. Eles marcavam, tipo, numa festa no fim do mundo e eu dizia que tá tudo bem, eu vou. Entende? Mas quando eu marcava alguma coisa perto de casa, ninguém ia. Então eu comecei a perceber esses padrões no qual eu sempre me disponibilizava para os outros.
Se alguém pedisse para fazer algo, eu acabava até desmarcando algo para mim, para fazer para a pessoa. E isso sempre me marcou muito. Até recentemente, por exemplo, familiares pediam favores a todo tempo, eu sempre estava disposto a ajudar. E eu me sentia na obrigação de fazer as coisas para os outros. Eu sempre me senti nessa obrigação de ajudar, de ser uma pessoa boa. Isso se confundiu muito com a minha vontade de ajudar as pessoas também, tá? Que eu tenho muito essa vontade de ajudar as pessoas. É por isso que hoje eu faço psicologia. Eu sempre tive isso latente dentro de mim. Mas isso não quer dizer que eu esteja nesse lugar do bonzinho. Porque o bonzinho, ele acaba perdendo a própria identidade. Ele não sabe dizer não. E a gente precisa desagradar algumas pessoas na vida. Então, primeira questão desse vídeo entenda, você vai precisar desagradar algumas pessoas. Isso é inevitável. Porque se você for você mesmo, você inevitavelmente vai ter opiniões divergentes, você vai ter posicionamentos diferentes, você não vai querer fazer algumas coisas, e aí você precisa desagradar. Só que a primeira pessoa, às vezes, que sente o impacto dessa mudança é o teu companheiro ou companheira, tá? Porque quando você começa a dizer não e tal, você quer exercer isso com as pessoas que você tem mais intimidade. E são as pessoas que você mais ama. Mas aí eu venho trazendo uma outra reflexão. Você não precisa ser assim. Você precisa fazer mudanças graduais. Primeiro, se observar, tentar entender o que está acontecendo e observar quando é que você tem aquela vontade de dizer o sim, mesmo querendo dizer não. A consciência do nosso comportamento é um processo que, por si só, ele já gera mudanças, tá? Ele, com o tempo, você já vai conseguindo perceber que o fato de você se observar é uma ferramenta muito importante para a mudança. Então você perceba que na rua, nos lugares, para parentes, para pessoas mais distantes, amigos, o quanto você diz sim, né, e tal. E para mim, ter mudado de cidade foi muito importante, porque fez com que eu me flexibilizasse ainda mais e ao mesmo tempo entendesse esse meu lugar, né? Porque aqui eu não tive tanta oportunidade de dizer sim, tanto quanto eu dizia onde eu morava. Então isso também me afastou dessa necessidade e trouxe mais atenção pro meu eu mesmo, tá? Então, às vezes, a gente não vai conseguir fazer isso assim facilmente, tá? Ainda mais em mim, que é muito enraizado isso é muito forte. Então, pessoal, é sobre isso que eu queria falar. Se você não necessariamente viveu uma infância difícil, onde as pessoas não te aceitavam, tá? Onde você precisava ser amado, essa necessidade de ser amado também faz você ser essa pessoa boazinha, e de você querer se colocar à disposição dos outros, entende? Então, a nossa necessidade de ser amado faz isso com a gente. Você não precisa estar assim. Você precisa, se for necessário, buscar isso em terapia, buscar o amor próprio, buscar o autocuidado, a autoobservação, para que você chegue nesse lugar em que você consiga dizer com paz de espírito não, e mesmo que a pessoa fale alguma coisa contra você, você mantenha seu posicionamento, mantenha-se firme, entendeu? E para mim, acho que esse foi a primeira grande virada de chave, foi no momento em que eu entendi que eu não precisava agradar a todo mundo e que eu precisava primeiro cuidar de mim mesmo. Então você precisa primeiro cuidar de você mesmo. Essa é uma grande coisa que a gente já começa fazendo como de mudança na nossa vida. Eu estou procurando fazer vídeos curtos, e se vocês me falem aí, se vocês gostam de vídeos maiores, se vocês querem uma coisa mais elaborada também, eu faço vídeos que eu não edito, então assim, eu procuro fazer direto, sem edição, falar tudo o que eu tenho para falar na cabeça, e talvez isso também precise mudar. Vocês podem falar aqui nos comentários se vocês querem vídeos maiores, porque às vezes o tema, ele em 10 minutos não dá para esgotar tudo. É muita coisa para falar. Mas é aquilo, às vezes pequenas doses de consciência são melhores do que nenhuma, né? Então você precisa ir tomando aos poucos e entender que isso tudo é um processo que demora. Todo processo demora. E isso pode custar tempo para você, pode custar a sua meditação, pode custar a sua oração, a forma que você tem aí de parar para ficar com você mesmo, tá? Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Forte abraço, obrigado para quem ficou até o final
e até mais.